Fala, seus lixos! Burra. Eu vi você falando que todo mundo era muito educado. Sejam bem-vindos ao canal mais... Não é o canal mais... que eu ia falar, não ia falar do Metaforando. Não. Sejam bem-vindos ao canal responsável por assassinar a carreira da mesma pessoa 2 vezes. Sejam bem-vindos ao melhor canal do YouTube. Se você discorda, meu amigo, você tá errado. Você tá precisando se olhar no espelho e analisar suas expressões de pessoa errada. Hoje estamos aqui, né, que é o meu vídeo de resposta ao Pica Sonsa, que tá correndo de mim, vai sair... Vou gravar ele amanhã, né? Hoje, antes de gravar a resposta, eu vou ler antes uma carta, um grande texto que o nosso grande escritor de comédia, nosso grande pensador, que leu aí, porra, várias bibliografias em HQ apenas, e que também já teceu várias críticas ao Paulo Freire, sem ter lido porra nenhuma do que ele escreveu, né? Sempre bom lembrar dessa humilhação que ele passou. E nós vamos ler um texto dele aqui que é literalmente, eu sei que pode parecer pela minha descrição que eu estou exagerando, mas é literalmente um texto que o Pica Sonsa escreveu, reclamando muito, chorando, de verdade, porque não pode mais chamar preto de macaco. É basicamente isso. Se for para resumir isso aqui, é só isso. Assim, esse grande problema que realmente, né, você tem que fazer um texto gigantesco para reclamar disso, né? Porra, que isso? Que eu tô querendo proibir racismo agora, galera? Como assim? E é óbvio, né, pra trazer algum conhecimento aí de causa pro Pica Sonsa, que eu sei que ele vai assistir esse vídeo, que ele assiste tudo que eu posto chorando na casa dele, aí passa a maquiagem branca que ele pega do SBT e vai gravar stories parecendo o Michael Jackson. Olha a carinha dele aqui, no vídeo que ele falou de mim. Esse narizinho de platina aí, moleque. Eita porra, doido. Ah, eu tô ansioso pra gravar um vídeo de resposta, ansioso. E aí eu tô com o meu... Se apresente aí pra quem não te conhece, que nós vamos trazer aqui alguém da causa, alguém que entende do assunto que a gente vai falar aqui, diferente do nosso Piquinha. Salve, galera, eu sou o Marcos Caim, sou membro da Soberana, tem uma página que fala de raça e classe, e esse texto do Danilo quase me fez coringar. Esse texto é muito ruim. É muito ruim. Eu queria até te pedir desculpa por você ser uma pessoa que tá estudando. Assim como eu pedi desculpa pro Felipe Psylada, que teve que, porra, ver o Metaforando falando de novo. Já te peço perdão aqui também por essa insalubridade que foi ter que gravar aqui, mas foi por um bom motivo, porque vai cair uns fãzinhos do Gentili aqui, que tá começando a perceber que ele é idiota, que eu tô recebendo várias mensagens dos fãzinhos dele percebendo, caralho, eles são mentirosos, são burros, né? Aí aqui, mano, é o momento deles, né, aprender o porquê o Danilo errou da primeira até a última palavra nesse texto aqui, né? Além de demonstrar o tamanho da burrice dele aqui. Pode começar? Você tá pronto? Eita, até falei a voz. Aí, pronto eu não tô, né? Mas vamos lá, porque lá. Isso aí é muito, muito ruim, mas... E bota a arroba dele aqui, ó. A sua, não a do Danilo, a dele aqui, tá? E segue lá, tá? Vai lá seguir, acompanha os vídeos do cara. E eu tô mandando, pô. Eu tô mandando, os caras vão ter que seguir, eu tô mandando. Tá ligado? Se o Thiago mandou, tem que fazer. É, mano, só obedeçam. Vamos lá, abre aspas, hein? Aí esse aqui antes é uma explicação do que aconteceu, né? Ó, o humorista Danilo Gentili postou a seguinte piada no Twitter. King Kong, abre aspas, por favor, tá? Um macaco que depois... Ô, Metaforando, não sei se você já aprendeu o que é aspas, tá? Mas é quando... Ah, mano, aprende aí. Não tô aqui pra te ensinar mais não, já acabei com a tua carreira já 2 vezes. King Kong, um macaco que depois que vai para a cidade e fica famoso, pega uma loira. Quem ele acha que é? Jogador de futebol? A ONG Afrobras se posicionou contra, e aí fizeram, né? A ONG fez uma carta de repúdio e representaram ele criminalmente. E aí depois disso, vem Pica Sonsa com esse texto, que começa agora, tá? Abre aspas. Alguém pode me dar explicação razoável porque posso chamar um gay de viado, gordo de baleia, branco de lagartixa, mas nunca um negro de macaco? Já começa assim, ele pega outros animais, né? E não é como se você também devesse ficar por aí chamando gordo de baleia e gay de viado também, né? Não é como se fosse, né, de boa também. É só pra deixar bem claro. Tem alguma coisa a pontuar aqui, além de querer se matar? Acho que eu quero só me matar, mas eu vou pontuar uma coisa. Eu acho que é engraçado que ele coloca isso e aí ele acha que é o argumento mais genial do mundo, quando na verdade é muito burro. Porque a gente tem um lastro histórico onde pessoas negras eram realmente comparadas com macacos. A gente tem o caso do Otabenga, que era um pigmeu, e ele foi colocado num zoológico e do lado dele um macaco. Então quando você chama uma pessoa preta de macaco, não é só, é uma brincadeira, tem todo um peso histórico. Historicamente foi utilizado a frenologia, que era uma ciência, para medir o crânio das pessoas, e as pessoas pretas eram colocadas junto com crânios de macaco, para dizer que não era uma espécie, que brancos e pretos não eram iguais. O preto era uma subespécie. Então quando você tá falando isso para uma pessoa preta, você não tá simplesmente dando um apelido ou fazendo uma piada, você tá dizendo que ela não é um ser humano como você, que ela é algo rebaixado.
Inclusive, tem um livro muito bom, que é o Terror Noir, que ele vai trazer esse paralelo entre o King Kong e o Homem Negro, que é até uma metáfora que eles usam nesse livro para falar que o King Kong é uma representação do horror que a sociedade tinha do Homem Negro. Porque ele vem no navio negreiro, né, que é um rebocador, ele se apaixona pela mulher branca e esse é o grande crime dele. E quando Danilo faz isso, ele não faz com um sentido de pensar a piada ou para refletir a sociedade. Ele faz isso apenas para xingar pessoas pretas de macaco. E aí ele quer justificar falando, ai, eu já fui chamado de largatixa porque eu sou branco. Não tem o mesmo peso, Danilo. Quantas pessoas você já viram brancas serem comparadas com largatixa no sentido de diminuir a inteligência dela? Mas quando alguém chama preto de macaco, quer dizer, eu não sou como você. Você é uma subespécie, você não é inteligente o suficiente. E aí a gente tem que provar hoje, em 2025, que sim, pessoas pretas conseguem ser tão inteligentes ou mais que pessoas brancas. E no caso, eu sou muito mais inteligente que o Danilo, acho que nem tem dúvida disso. Mas tu pegou uma régua baixa demais também, né? Não é como se fosse também tão difícil ser mais inteligente que esse animal de carroça. Mas aí a gente tem que tentar ser humilde, né? Ele e o Vitor Metaforano... inclusive ele falou ali da ciência da frenologia, era uma ciência com aspa pra caralho, tá? Igual a do Vitinho, tá? Só pra vocês entenderem o perigo que tem essas pseudociências ser espalhadas por aí. Vamos continuar aqui que esse texto só tá... Esse foi só... Mano, foi só a primeira frase, pô. Foi só a primeira frase. Na piada do King Kong, não disse a cor do jogador. Disse que a loira saiu com o cara porque é famoso. A cabeça de vocês é que tem preconceito. Já jogou? É você que é preconceituoso. Não, ele fala... pô. Ele é tão covardão que ele não tem nem coragem de dizer o que ele quer dizer, né? Ele joga nas entrelinhas. Aí tem que ser igual o Djonga é com ele mesmo. Com esse Danilo Gentili não tem como ser gentil. É isso. Continua. Se você me disser que é da raça negra... Cara, é engraçado isso aqui, tá? Preciso dizer que você também é racista. Tá vendo aí? Fala aí que você é racista. Pois assim como os criadores de cachorros que acreditam que somos separados por raça. E se acredita nisso, vai ter que confessar que uma raça é melhor ou pior que a outra. Pois, se todas as raças são iguais, então a divisão por raça é estúpida e desnecessária. Pra que perder tempo separando algo se no fundo dá tudo no mesmo? Tu quer falar alguma coisa? Eu só... Assim, é loucura, porque ele começa... Assim, faz um pouco de sentido quando ele diz que raça... Ele tá tentando dizer que raça não é um conceito biológico, né? Mas aí ele fala isso de uma forma burra, né? É igual o Caetano Veloso. Eu não consigo entender o que você fala porque você fala de uma forma burra. Só que assim, raça realmente, na biologia não existe. Os seres humanos são seres humanos. Porém, raça não é um conceito biológico, é um conceito social. E aí quando a gente pensa isso, a gente tá pensando a partir de uma perspectiva social, e aí ele vem negar a raça. Mas por que ele nega a raça? Porque ele é branco. Pessoas brancas conseguem negar a raça porque a raça não atravessa em nada a vida deles. Quantas vezes as pessoas brancas se questionam, eu sou branco. Eu me questiono que eu sou negro o tempo todo, porque se eu correr, eu posso tomar 80 tiros de advertência. Se eu estiver no mercado com a mão no bolso, eu posso tomar 80 tiros de advertência. Se eu ousar sair de casa sem o meu RG, eu posso tomar 80 tiros de advertência. Quando eu era bem novinho, eu tinha uns 17 anos, uma vez eu fui ficar com uma mina, e aí o pai dela não tava em casa, e aí eu demorei pra chegar. Quando eu cheguei em casa, assim que eu abri a porta, meu pai não falou nada. Ele só me bateu muito, e aí tipo, eu não entendi. E ele falou, vai dormir. Quando foi no outro dia, eu acordei, e aí eu descobri que a polícia no meu bairro, era naquela época que o PCC tava fazendo os ataques, a polícia no meu bairro tinha matado 6 pessoas. Ele tava apavorado porque eu estava na rua sem RG. Caralho. Então, tipo assim, não é uma questão onde eu não posso pensar sobre raça. Quando uma pessoa branca fala assim, somos todos iguais, ela quer apagar. E aí surge uma coisa que vem com o Gilberto Freire, que é no livro Casagrande Senzala, que é a democracia racial. A democracia racial é o sentido que o Brasil é o paraíso dos testemunhos de Jeová do ponto de vista de raça. Eles falam, não, aqui não existe racismo. Como eu posso ser racista? Eu torço pro Corinthians, irmão. Eu sou Gaviões, eu escuto samba. Quando, na verdade, isso esconde. E aí não se fala do problema de raça, se varre isso pra debaixo do tapete. E aí quando a gente vai falar de raça, as pessoas falam, não, aqui é de boa. Quem tá falando de raça que são os verdadeiros racistas. Quando, na verdade, o Danilo, ele tem esse privilégio de não pensar raça, porque ele é uma pessoa branca e ele não quer falar dos privilégios dele. Porque toda pessoa branca que vive hoje, nenhuma dela tem responsabilidade sobre a escravidão. Mas ela colhe, de certas formas, o privilégio que a escravidão trouxe. Pra você assistir o show Anticristo, o melhor show de stand-up que está acontecendo nesse Brasil aqui agora, te liga as cidades: Imperatriz do Maranhão, São Luís, Teresina, Salvador, Aracaju, Maceió, Londrina, Maringá, Goiânia, Uberlândia, Uberaba, Barra da Tijuca, Volta Redonda, Ilha do Governador, São Pedro da Aldeia, Thiago Santinelli em Amsterdã. Só falar Amsterdã. Europa agora: Amsterdã, Hamburgo, Munique, Berlim, Dublin, Londres, Paris, Barcelona, Madrid, Porto, Lisboa, Brusque, né? Um pedacinho da Alemanha ainda, Belém, Manaus, Porto Alegre e Pelotas. Não vacila, hein? Não vacila. Esse show aí tá perigando ser cancelado em qualquer cidade que tá anunciada aqui, então fica de olho no teu e-mail, que às vezes a tua cidade aí pode fazer um
boicote ao meu show, né? Porque eu sou censurado de verdade. Aproveitar um momento aqui no vídeo, pra você que me acompanha sabe que diferente desses bosta eu sempre indico textos, pessoas, artistas e empresas sérias que trabalham, né, de verdade. Estamos aqui agora para divulgar o livro novo do nosso querido Gustavo Tait. Já divulguei o livro dele aqui sobre masculinidade. Muita gente já levou o livro, inclusive para eu assinar no show, o livro dele, que é um livro chamado Novo Rumo. E agora ele tá com um livro sobre relacionamentos, um livro chamado Relacionamento Blindado. Eu sempre gosto de ler para vocês, quando eu vou indicar um livro, indicar aqui os tópicos que o livro aborda, e isso é muito bom. Presta atenção, ó. Religião e gênero, ressignificando doutrinas para libertar e não oprimir. Como desconstruir as doutrinas machistas contidas nas escrituras. Machismo e o racismo, o peso da interseccionalidade. Machismo estrutural dos casais LGBTQIAPN+. Desconstruindo crenças e criando novos caminhos. Neurociência das diferenças fisiológicas, desvendando os mistérios entre homens e mulheres. As 5 linguagens do amor. E aí tem assim, mano, você aí tá com seu relacionamento que, pô, pode tá bom, mas dá pra melhorar. Ou tá uma merda e quer melhorar, dá uma lida nesse livro, compra pro teu parceiro. Aqui nesse canal, vocês sabem que a gente não divulga bosta, então confia. E se você tá pensando aí, ah, mano, mas eu não tenho relacionamento e também não tô cagando pra isso aí, mas compra pra ajudar, tá? Compra pra ajudar aqui esse canal, porque, pô, alguém que está disposto a financiar e ajudar esse canal aqui a crescer com material bom, deem valor. Então tá aí o livro pra você. Aqui vocês vão aprender técnicas de comunicação não violenta, resolução de conflito e tudo aplicado de forma prática e voltado aos desafios reais dos relacionamentos modernos, independente da configuração do seu relacionamento, tá? Isso é importante falar, aqui não é só sobre relacionamento monogâmico, hétero não, tá? Dá uma lida e me agradeça depois. É nóis. Link pra comprar na descrição desse vídeo. Obrigado, Gustavo, por confiar e divulgar esse livro aqui. Obrigado a vocês por sempre serem esse público fiel que faz as poucas pessoas que patrocinam aqui sempre voltarem, porque eles sabem que esse público aqui é engajado pra caralho. Então, mano, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Isso era pra ser um coração, mas não consigo fazer, então vai ser aqui. Nós estamos falando ainda no Brasil, onde se você pegar qualquer dado demográfico, as pessoas negras estão em desvantagem. Nós somos os que mais morrem, somos os que mais vão presos, somos os que menos recebem um salário digno, estamos nas piores profissões. Então não pensa raça quando você é um comediante branco, rico, que vive cercado de pessoas brancas e ricas e que só coloca pessoas negras do seu lado como totem. Quando elas ousam te questionar, você já exclui elas da sua vida, que foi o que ele fez com a Juliana. Sim. E com vários outros, né? Mas o que ele fez com a Juliana, então quando a gente coloca nessa perspectiva, a gente vê que o Danilo não pensa raça, porque isso não é algo que atravessa ele. Mas assim como você não precisa ser gay para se preocupar com as questões da homofobia, não precisa ser mulher para se preocupar com as questões do machismo, você também não precisa ser negro para se preocupar com a questão do racismo. Isso é um problema estrutural da sociedade. A partir do momento que ele nega a existência da raça, ele tá negando que existe um problema e, pior, negando a resolver esse problema. E aí quando ele compara essa questão de raça de cachorro com raça de ser humano, é só burro mesmo. Aí não tem muito o que falar. Mais um parágrafo. Eu já acho que, tipo assim, se tu escreveu 2 parágrafos reclamando que você não pode chamar alguém de macaco, tu já merecia tomar uma taca já, tá ligado? Se a nossa sociedade prestasse, já era motivo pra taca já. Eu sou da linha do Djonga, né? Comigo é fogo. Quem propagou a ideia que negro, ele coloca entre aspas, é uma raça, foram os escravagistas. Eles usaram isso como desculpa para vender pretos como escravos. Podemos tratá-los como animais, afinal, eles são de uma outra raça que não é a nossa, eles são da raça negra. Então, quando vejo um cara dizendo que tem orgulho de ser da raça negra, eu juro que nem me passa pela cabeça chamá-lo de macaco, mas sim de burro. Ui, caralho, mas como caralho? Toma, você é negro, se vê alguém tendo orgulho de ser negro, burro. Olha aí. É muito louco, porque quando a gente fala que a gente tem orgulho de ser negro, não é porque a gente tá querendo colocar superioridade, mas é que apesar de tudo, né, que aconteceu, existiu vários planos políticos na história do Brasil para se acabar com os negros. Inclusive o Brasil chegou a mandar um representante pro Congresso das Raças, o João Batista de Lacerda, e aí nesse congresso, foi em 1911, ele falou: em 2011 nós não vamos ter mais nem um negro no Brasil. Eles queriam fazer isso através de políticas de extermínio e através da miscigenação. Eles não conseguiram, nós estamos aqui ainda. Então quando eu digo que eu tenho muito orgulho de ser negro, eu não quero dizer que eu sou superior a você, Thiago, que é branco. Eu quero dizer que apesar de tudo que o Estado fez e ainda faz pra me matar, eu ainda tô aqui. Então não é um orgulho tipo assim, eu sou melhor. Um orgulho é, eu estou vivo. A minha cultura vocês tentaram demonizar. O Estado brasileiro tentou apagar o samba, a capoeira, tenta apagar o rap, agora tá tentando com o projeto de lei dos arrombados do MBL
ele apagar o funk e mesmo assim a gente continua resistindo. Não é o sentido de, eu tenho orgulho porque eu quero ser superior. Quando a gente escuta uma pessoa branca falando, eu tenho orgulho de ser branco, geralmente é nazista. Tá ligado? E quando a gente escuta uma pessoa preta falando, eu tenho orgulho de ser negro, é geralmente, estou feliz por estar vivo. Percebe? Consegue perceber a diferença? Não é a mesma coisa. Não é o mesmo esporte. Então quando ele coloca nessa perspectiva de, quando alguém fala que tem orgulho de ser negro, por que eu não posso falar que eu tenho orgulho de ser branco? Irmão, qual é o motivo que você tem para ter orgulho de ser branco? Fascismo, escravidão, colonialismo. O motivo que eu tenho para ter orgulho de ser negro são ficar vivo em um país que constantemente me lembra e qualquer coisa que eu fizer, ou até o que eu não fizer e não falar, pode me matar. Se eu estiver indo pra um chá de bebê, 80 tiros. Se eu tiver... Aconteceu essa semana, o cara tava voltando do trabalho com a Bíblia. Sim. E aí a extrema-direita gosta de falar pra gente, nós somos os cristãos, o cara tava com a Bíblia. Não, ontem mataram, essa notícia ontem. Ontem os policiais militares tiraram um policial civil que tava com distintivo porque o cara era preto. Pô. Mataram outro policial porque viram o cara era preto. E o cara com distintivo no corpo, visível, tá ligado? Mataram o João Pedro dentro de casa na pandemia, a Agatha, uma criança de 5 anos. Mataram a Kathleen Romeu, uma mulher grávida. Então assim, não existe nada. Não existe, não, porque ele tava de boné, porque ele tava correndo. Um cara tava entregando uma marmita e a polícia militar confundiu uma arma com uma marmita. Então quando a gente fala que a gente tem orgulho de ser preto, a gente não tá falando que a gente tem superioridade. Nossa, eu sou melhor que todos vocês. Não. O que a gente tá dizendo é, temos orgulho de estar vivos. E aí é muito diferente. Só que é o Danilo, né? Não dá mas a pele de vocês é melhor sim. Nesse quesito aí vocês podiam falar, tá? Eu com 40 anos já vou estar com a cara de maracujá do caralho já. Meus amigos, tem um amigo meu preto de 60 anos que eu, tipo assim, tá por aí, tipo, 30 anos na cara assim, ó, lisinho. Eu acho maravilhoso. Alguma coisa tem que ter de compensação, né? Mas, por exemplo, eu tenho um Tony Tornado que tem 90 anos. Foi caralho, ele, pior. Mano, Caraca, você é louco, o cara bicho, parece que tem 50, mano. Sim. O Danilo com 90, mano. O Danilo com 90 anos. Vai tá parecendo esse cara aqui do Star Wars, o Sith. Como é que é o nome dele? O Imperador Palpatine. Isso, o Palpatine, olha aqui. Vai tá, anota pra vocês verem. Vai estar desse jeitinho aqui, ó. Ainda mais fumando esse charuto fudido que ele fuma. Tá esperando que ele chegue até os 90, mano. Eu espero... Não, o que vocês acham que ele vai morrer antes? Por quê? Bom, revolução, né? Ele é um puta de uma Ó, por que ele vai morrer antes. O Stalin, ele tava de frente todo o tempo, né, das gravações. Depois que eu comi o cu do Metaforando, ele tá só me olhando agora, aprendendo agora. Falando em burro, cresci ouvindo que eu sou uma girafa. Cara, ele vai se vitimizar agora, porque... Porque vai ser alto demais. Vai ser alto demais. Nossa, que sofrimento. Cara, eu acho muito engraçado que eles chamam qualquer galera que tá lutando por direito básico de vida, preto, gay, trans, eles falam, esses mimizentos aí. Bicho, olha a vontade que ele tem, mano, de participar de ser uma minoria que sofre. Tá ligado? Girafa, chamou ele de girafa. Coitado, hein, mano? Coitado do cara, pô. E também cresci chamando um dos meus melhores amigos de elefante. Já ouvi muita gente chamar loira caucasiana de burra, gay de viado e ruivo de salsicha, que nada mais é do que ser chamado de restos de porco e boi misturados. Realmente, ele tá comparando você chamar um negro de macaco com salsicha. Assim, ele diz que não... Mano, caralho, é foda. Deixa eu terminar de ler aqui. Mas se alguém chama um preto de macaco, é crucificado. Por quê, né, porra? Nossa, mano, que merda. Isso pra mim não faz sentido. Qual o preconceito com o macaco? Ele quer jogar agora, mano, que nós estamos sendo preconceituosos com o animal macaco. Olha a volta que esse maluco dá, pô. Por isso, ô Pica Sonsa, que você viu aquele vídeo do Metaforando e escreveu assim, que baita análise, é o príncipe dele falando aqui, ó. Porque você é burro, mano. Você é burro, porra. E, continuando, tá? Qual o preconceito com o macaco? Imagina no zoológico como o macaco não deve se sentir triste quando ouve os outros animais comentando. Nossa, o macaco é o pior de todos. Quando um humano se xinga de burro ou elefante, dão risada. Mas quando xingam de macaco, vão presos. Ser macaco é uma coisa terrível. Graças a Deus, não somos macacos. Olha, mano, eu não sei, tipo assim, minha cabeça chega deu uma dorzinha aqui. Não sei se já quando você teve contato com muita burrice, dói um pouquinho a cabeça. Aconteceu isso agora. Tipo assim, na moral, deixa eu terminar de ler mais um parágrafo aqui, você comenta. Prefiro ser chamado de macaco a ser chamado de girafa. Peça a um cientista que faça um teste de QI com uma girafa e com um macaco. Veja quem tira a maior nota. Quando queremos muito ofender e atacar alguém por motivos desconhecidos, não xingamos diretamente a pessoa, e sim a mãe dela. Posso afirmar aqui então que Darwin foi o maior racista da história por dizer que eu vim do macaco duplamente burro. Nossa. Caralho, tu foi burro em sociologia, filosofia e biologia agora, ô Pica Sonsa. Caralho, mano. Puta que pariu. Eu vou dar esse último adendo, depois se você quiser falar alguma coisa, você fala, tá? Darwin, em nenhum momento do que você lê, do que Darwin produziu, ele diz que o ser humano veio do macaco, tá? Isso não existe, isso é mentira. Se você ouviu isso aí, você ouviu burrice, tá? Você tem alguma coisa a acrescentar aqui nesse... Muitas coisas. Eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente pode colocar pra pensar é isso que você falou, do fato de que eles sempre se vitimizam, né? Ai, nossa, eu fui chamado
chamado de girafa. Pô, tadinho do cara, ele é alto demais, né? E eu nunca vi ninguém sendo morto porque era alto demais, nunca vi ninguém morrendo por ser loira demais, nunca vi ninguém morrendo por ser ruivo demais, mas eu vejo todos os dias pessoas morrendo por serem negras demais. A estatística é clara, a cada 23 minutos morre um jovem negro. O Mano Brown cantou isso lá no... O Primo Preto, na verdade, cantou isso na abertura de Racionais capítulo 4, versículo 3, e até hoje é uma realidade. O segundo ponto que ele coloca aqui é que ele fala assim da ciência do Darwin, né? E aí ele traz a teoria da evolução. Mas o primo do Darwin era um dos maiores racistas da história, que era o Francis Galton. Inclusive, assim, ele pegou a teoria do Darwin e distorceu para transformar as pessoas negras em burras e comparadas a macaco. Então, quando ele tá trazendo essa ciência novamente, tipo, metaforando, ele tá pegando e falando assim, o Darwin foi o maior racista da história por comparar. Primeiro que não foi essa comparação, mas segundo que, mesmo utilizando ciência, você pode ser muito preconceituoso, que foi o que aconteceu. E é assim, o cara escreveu mais de 3 parágrafos para defender o direito dele de chamar pessoas pretas de macaco. E assim, chega a ser uma perca de tempo fazer isso, e aí ele teima nessa questão utilizando os argumentos mais burros que eu já vi na minha vida. Não tem nada aqui, tá ligado? É tipo um texto vazio. Às vezes você lê um texto muito ruim de alguém, mas fica engraçado, dá a volta. Isso aqui é só triste, tá ligado? É só muito burro, muito burro. E aí é a prova cabal que pessoas brancas, elas têm uma posição de privilégio na sociedade, é um animal desse ter um programa na televisão. Tipo, e desculpa aí se eu tô ofendendo os animais, mas eu não tô falando que você é uma girafa, Danilo. Eu tô falando que você é muito burro. Perdão aí a todos os animais aí, né? Como é que é o nome científico do burro? Como chama? Porra, aí você me pegou. Deixa eu pegar aqui, porque às vezes é um nome engraçado. Deixa eu ver. Danilo Gentili. Perdão a todos os animais aí. Bota foto de vários burrinhos aqui. Olha só, o burro, um animal fofo, pô, um animal que tá aí, né, servindo ao brasileiro aí há muito tempo. Queria até perdão pra gente estar ofendendo esses animais aqui constantemente, tá? Mas é em prol da humilhação aqui do Gentili mesmo. Tá vendo mais bosta, hein? Vamos lá. Nossa, eu dei uma olhada já no parágrafo, li um negócio aqui, mano. Puta que pariu, posso ir embora? Não, ele vai falar que o Darth Vader é... Não, vamos lá. Ele vai meter o Darth Vader aqui na história. Mas o que quero dizer é que, na verdade, não sei qual o problema em chamar um preto de preto. Esse é o nome da cor, não é? Eu sou um ser humano da cor branca, o japonês da cor amarela, o índio da cor vermelha, o africano da cor preta. Se querem igualdade, deveriam assumir o termo preto, pois esse é o nome da cor. Não fica distoante isso? Branco, amarelo, vermelho, negro. O Darth Vader pra mim é negro, mas o Bill Cosby, Richard Pryor e Ed Murphy, que inspiram meu trabalho, não. Mas se gostam tanto assim do termo negro, ok, eu uso, não vejo problemas. No fim das contas, é só uma palavra. E se é só uma palavra, então por que tu tá fazendo um texto enchendo o saco pra chamar preto de macaco, filha da puta, mano? Caralho, velho. Embora o dicionário seja um dos livros mais vendidos do mundo, penso que palavras não definem muitas coisas, e sim atitudes. Nossa senhora. Nossa, mas que textinho. Nossa, que bosta, mano. Puta que pariu. Isso aqui tu não tira nota no Enem, não. Ainda bem que o CQC te achou, viu, mano? Se tu depende de Enem, de vestibular, que esse texto aqui vazio, tu tava fudido, viu? Assim, primeiro que eles falam, né, que eles gostam muito de cultura pop. O cara, porra, não assistiu nem Star Wars, mano. Todo mundo sabe que o Darth Vader é o Anakin e ele é branco, porra. Tá ligado? Tipo, você não assistiu, irmão? Tá falando bagulho que você nem assistiu. E aí ele tá tentando, tipo, usar a carta, tipo assim, eu não sou racista porque eu gosto muito do Bill Cosby, do Richard Pryor e do Ed Murphy. Essa é muito clássica, tá ligado? Tipo assim, mano, não é porque você gosta do trabalho de uma pessoa negra que automaticamente isenta e dá passe pra você falar qualquer merda, tipo isso aqui, tá ligado? Tipo, você gosta de uma pessoa negra, então automaticamente você pode chamar todas as outras de macaco. Qual é a ponte que isso tem? E aí ele fala uma coisa que é muito engraçada. Penso que palavras não definem muito bem as coisas, mas sim atitudes. Tipo, o que isso quer dizer, tá ligado? Eu nem consegui entender, porque é muito burro. Cara, eu fico maluco dele meter essa aí, desses comediantes aí, porque se você assistir o trabalho desses caras, você vai ver que não inspirou o Gentili em porra nenhuma. Nada. Os caras é bom, ele é ruim. Nada, não inspirou em porra nenhuma. Assiste pra ver, mano, não assistiu em porra nenhuma. E assim, ele também foi preconceituoso com asiáticos e povos indígenas, porque assim, eles não são vermelhos, eles não são amarelos, então assim, essa também foi uma classificação preconceituosa contra esses outros povos, que eles simplesmente, esses podem. O André Grupo tá aqui, que ele vai gravar um vídeo. Não, André, porque você tem vergonha de ser inteligente, André? Que é isso? Calma, relaxa, gente. Foge o personagem do André, né? O André, o cara é fofo, né, mano? Ó, o André Grupos tá aqui, que ele vai gravar daqui a pouco. Ele deu um bom ponto aqui, né? Pra lembrar que índio não é vermelho, né? E japonês não é amarelo, literalmente amarelo. Então, assim, também é errado, tá ligado? É isso, pô. É isso, porra, mano. Voltei a assistir The Office recentemente, a primeira temporada, depois que eu fui no debate. Eu não sei quem foi que falou essa burrice aí, tá? Mas compararam o Léo Lins com o... Como é o nome do cara que faz? Com o Steve Carell no The Office.
Aí é foda, hein, mano? Não é possível. Mas essa piada foi boa, viu? A galera do estúdio todo dia riu, tá? Eu não sei quem falou, porque tinha vindo burrice de tantos lados que eu não lembro quem falou, mas essa frase foi dita. E aí eu voltei pra assistir, que eu falei assim, bicho, não é possível não, pô. Não é possível que esses caras tão... Então eu voltei a assistir de novo depois dessa heresia do caralho. E eu acho que eu comecei a entender a cabeça desses malucos, mano. De verdade mesmo, sem sacanagem. Porque tem eu não... Mano, eles querem ser o Michael no mundo real só, eu acho. Com o nome deles, com o CPF deles. Defendendo as ideias de extrema-direita, que batem com aquelas ideias ali. Que tem um episódio acho que é na primeira temporada, que eles levam um cara pra fazer um treino lá, para as pessoas não serem racistas no trabalho. Acho que é o primeiro episódio, se pá, né? É o primeiro episódio. E aí tem uma parte lá, mano, que aí eu saquei e falei, caralho, mano, é isso, esses comediantes são muito burros, pô. Tá lá, no primeiro episódio, eu não sei como eles não perceberam que são eles. O Michael reclamando assim, por que quando o Chris Rock faz as piadas de preto lá, todo mundo aplaude e ri, aí quando eu faço o mesmo texto aqui pra minha galera, eu sou racista, só porque eu sou branco? Tipo assim, mano, é isso, pô, é isso, é basicamente isso aqui, pô. É basicamente isso, e aí você tocou num ponto que eu queria muito trazer, que eles falam direto, né? Eu assisti o debate e tenho acompanhado toda essa questão do Léo Lins, que a piada é só piada. Não vai inspirar ninguém, é um texto. A gente tem nos Estados Unidos um movimento racista, que foram as leis de Jim Crow. É um movimento de segregação muito forte, onde separava bebedouros de pretos de bebedouros de branco, ônibus, escola, bairros. Até mais ou menos hoje nos Estados Unidos se tem essa mesma dinâmica. Teve diversos lixamentos e começou tudo com um comediante. O Thomas Rice, ele fazia um personagem onde ele pintava a cara de preto, o famoso blackface, e aí ele estereotipava pessoas negras, falando com o jeito que pessoas negras falam, que a gente sabe que não tem um jeito, mas era só preconceito, só racismo, não tem piada. Ele se comportava daquela forma e ele criou todo um estereótipo, que os negros eram preguiçosos, violentos, bêbados, eram burros, e aí tudo isso inspirou as leis de Jim Crow, que foi muito ruim para a população negra americana. Diversas pessoas morreram. A gente vai ter o caso do Emmett Till, que foi brutalmente assassinado com base nessa lei, foi linchado. Ele apanhou tanto que o rosto dele ficou parecendo que ele tinha sido todo picado por abelha, porque ele foi falsamente acusado de mexer com uma mulher branca, quando na verdade várias testemunhas vão falar que ele só falou com ela, ele entrou na loja e se dirigiu. Isso foi motivo para ele ser brutalmente assassinado, e tudo isso inspirado na comédia. O que eu quero dizer com tudo isso? A comédia não existe no vazio, nada existe no vazio. Nós marxistas acreditamos que as coisas existem através do materialismo histórico dialético. Então, quando você fala algo, quando você tá criando algo, isso não existe no vazio, isso vai ter repercussão. Então quando o idiota do Léo Lins vem e faz uma piada racista, isso não existe no vazio. E algumas pessoas vão achar graça disso porque se sentem superiores às pessoas negras. Então quando ele fala assim, ai não, eu só tô fazendo uma piada, isso não vai repercutir, a gente já tem paralelos na história que vão mostrar que repercute sim. Olha o que aconteceu, olha as leis de Jim Crow, mas tá muito distante, mas não volta, mas não acontece. O fato é que a história sempre se repete, e se a gente permitir que esse tipo de discurso imbecil do Léo Lins e desses comediantes se espalhe, a gente vai estar vendo acontecer. A gente vê o Twitter como tá agora, as pessoas perderam. É como o Djonga diz, né? Eu tô citando o Djonga pra caralho aqui, porque ele é uma puta referência pra mim. Mas aí, como ele diz, antigamente exclusão era discreto. Os caras agora não é mais nem discreto. Os caras perderam a vergonha de falar. E aí tem um arrombado desse, que não tem outra palavra pra falar, vindo aqui querendo defender pelo meu direito de chamar você de macaco, tá ligado? Pois tipo... isso que eu não entendi lá naquele debate. Eu cheguei a falar, tipo assim, mano, sério mesmo que vale a pena essa energia toda pra isso? Tipo assim, não é como se alguém fosse, porra, todo esse trampo. Vou pro debate. E não, tem que brigar sim. Eu quero chamar preto de macaco, eu quero fazer piada merda com preto mesmo. Tipo assim, bicho, que energia é essa, pô? Que energia gasta? Por que você não vai aprender a escrever um texto, pô? De verdade, pô? Puta que pariu, dá muito velho. trabalho, né? E aí, o que eles fazem, né, muito, é pegar 2 ou 3 caras negros que concordam com eles. Quando a gente tem todo um histórico de autores negros, tá ligado? Aí eles pegam aqueles 2 otários lá que se vestem de Homelander, pega mais 2 ou 3 youtubers aí daquela Liga Nerdola. Também. Pega o Fernando Holliday, pega o Guto Zacarias e fala, aqui, ó, ele é preto e tá falando que tá tudo bem. Irmão, na boa, com quem a gente vai seguir? A gente vai seguir o Malcolm, vai seguir a Lélia, vai seguir o Abdias ou vai seguir vocês, tá ligado? Mano, por favor, vamos tomar ciência da sua insignificância, tá ligado? Vocês não são nada. Então não é porque 2 ou 3 pessoas pretas estão falando algo que você concorda que de fato isso tá certo. Isso tem até um nome, chama toqueísmo, tá ligado? Que é pegar uma pessoa preta que concorda com você e como só aquela opinião valesse. Vamos pegar de gente que estudou, tá ligado? De pensadores brasileiros, mano. E aí, tipo assim, é muito louco que eles usam esses caras pra validar e esses caras ganham o que em troca disso, né? De trair
trair a própria raça? Eles ganham visibilidade, porque enquanto tá todo indo um movimento negro numa direção, eles estão indo contra a maré. E aí assim, né, mano, por algumas moedas de prata, eles acabam traindo todo um movimento e aí acabam sendo até vítima dessa própria situação. Porque na comédia tem vários caras pretos que estão fechados com o Danilo, mas quantos deles têm uma fama real, tá ligado? Eles são só escada. Tipo assim, é o que você sempre fala, eles ficam pagando pau pro pica-sonsa pra ver se sobra alguma migalha, tá ligado? Tipo, por favor, me dê uma migalha, me dê uma noite no comedy. Mano, pelo amor de Deus, tá ligado? E é aquele bagulho, quando eles falam também de pô, mas aí aqui é só um personagem, né? Não sei o quê, não é minha opinião pessoal. Beleza, ele faz lá piada racista no palco, só que aí fala depois que é um personagem. E aí, vou até depois te mostrar esse vídeo, é legal de tu fazer um react disso pro teu canal aí e tal, ou pro teu Instagram, sei lá. Tem um vídeo do Léo Lins, a gente vai colocar no vídeo que a gente tá fazendo sobre o debate. Tem um vídeo do Léo Lins pegando o livro do Silvio Almeida sobre racismo estrutural e tentando desmontar que não existe, pô. Tipo assim, ele corrobora com o que ele faz no palco fora, pô. Não é como se, faço umas piadas racistas aqui porque eu quero denunciar o racismo. E aqui fora eu tô aqui, porra, lutando pelo direito dos pretos. Porra, nem se fosse assim, eu acho que, sei lá, seria justificável, mas ele teria o argumento pelo menos. Falando, não, mano, aqui ó, no mundo real é um personagem mesmo, pô. No mundo real eu tô defendendo que o racismo existe. Não, no mundo real o cara tá defendendo, falando que não, pô, tentando pegar, mano, o livro sobre racismo estrutural. Fica lá falando sério, pô, sem piada nenhuma, é só o cara mesmo militando em cima de... Porra, mano, na moral, velho, cara, é muito... muitos pontos aqui, Thiago, que são muito bons. Primeiro, assim, mano, o Silvio, tá ligado? Ele é, tipo, foi professor na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O cara tem uma pancada de faculdade. O cara, tipo assim, é um dos homens mais inteligentes do Brasil. E aí, o Léo Lins vai desmontar o argumento do livro do Silvio. Esse vídeo eu acho que é um dos mais engraçados do Léo Lins, é esse livro, velho. Eu acho que se ele lê, tá ligado? Bom, primeiro, eles não leem, né? O Danilo usou o argumento da Revolução Cubana de um quadrinho. Nunca leu Paulo Freire. Falou uma coisa que o Paulo Freire nunca falou. Metaforando não leu um artigo de 4 páginas que ele utilizou, tá ligado? Então, eu acho que ele nem leu, mas ele tentou desmontar um livro do Silvio. Mas beleza, né? Vamos partir do pressuposto que o que ele tá falando realmente não existe racismo estrutural. Então, a gente precisa acreditar necessariamente que todas as pessoas negras ou são burras ou são más. Porque se a gente tem uma maioria de população negra, mas ela não tá nos espaços de poder, ou ela é muito burra para alcançar esse espaço de poder, ou ela é má. Se a gente tem uma maioria de população negra e ela só é representada em presídio, só é representada em favela, só é representada em subemprego, então, se o racismo estrutural não existe, todos os negros são burros ou são más. Então, ou você acredita no racismo estrutural, ou você acredita que negros são burros e más e, portanto, você é racista. O racismo estrutural não é uma questão de acreditar, é um fato. Qualquer dado, eu desafio qualquer um desses caras, porque também eles não gostam muito de dado, né? Então, esse desafio aqui pra mim é fácil. Mas qualquer um a mostrar um dado demográfico onde a população negra brasileira não é sistematicamente colocada no pior lugar. Nós somos a maioria, 56% de acordo com o IBGE. Isso contando, esse dado que eu vou falar agora, é contando, tipo, o ACM Neto, que agora começou a ser negro. A gente tem algo em torno de 10% de políticos negros, uma representação. Um país com 56% de população negra nunca teve nenhum presidente negro. Discutível Nilo Peçanha, acho que é discutível, mas beleza, foi lá em 1900 e lá vai fumaça, mas tirando isso não teve mais nenhum. A gente não tem nenhuma ministra do STF negra na história. A gente tá falando de 136 anos até o ano passado, acho que deve ter 137, 138 anos de Suprema Corte, zero. Então, do que a gente tá falando se não existe racismo estrutural? Para além disso, isso que você falou é muito importante. Eles pensam assim, eu não sou militante. Militante é o Thiago, militante é o Abner, militante é o Daniel Duncan, porque eles estão falando contra a ideologia dominante. Eles se pensam sujeitos sem ideologia, porque para eles é tão natural esse direito que o branco ocupa que eles pensam que nós não temos ideologia. Agora os pretos estão reclamando. Mas não é de agora que a gente está reclamando. A gente está reclamando desde 1500. O Quilombo dos Palmares era uma tentativa de reclamação, só que diferente de vocês que choram, a gente faz. Vocês ficam lá chorando, no Twitter, não sei o quê. A gente tem um movimento negro resistindo há anos, vocês só choram. A gente tá fazendo, a gente tá nas ruas. Então, assim, não é uma questão de, é militante. Vocês também militam em nome de uma causa, só que a causa de vocês é o racismo, a causa de vocês é a homofobia, a causa de vocês é a transfobia, a causa de vocês é feminicídio. Essas coisas que vocês acham engraçado, porque pra vocês esse é o lugar da mulher, do preto, da trans, o lugar da população nordestina. E vocês pensam muito a partir de uma perspectiva ideológica, só que ideologia quem tem é o outro. O Thiago tem ideologia, eles não, eles são isentos. O cara escreveu, eu não lembro de você, em momento algum, Thiago, ter escrito um texto desse tamanho pra defender qualquer pauta que seja. Você faz o seu trampo, quer fazer suas piadas, o vídeo no canal. Mas o cara que parou de fazer o trampo dele pra escrever um texto não tem ideologia não, né, pô? Tem não. Ainda imagina, pô. Você é isento, pô. Isentão, cara. Todo isentão, todo comediante isentão que você conhece é de direita, tá? E
e os de direita, que falam que são direita, extrema direita, só pra você entender como funciona. Continuando, essa enxurrada de bosta aqui que ele escreveu. Digo isso porque a patrulha do politicamente correto é tão imbecil e superficial que tenho absoluta certeza que serei censurado se um dia escutarem eu dizer: e aí, seu preto, senta aqui e toma uma comigo. Porém, se eu usar o tom correto e a postura certa ao dizer: desculpe, meu querido, mas já que é um afrodescendente, é melhor evitar sentar aqui, mas eu arrumo uma outra mesa muito mais bonita pra você. Sei que receberei elogios dessas mesmas pessoas, afinal, eu usei os termos politicamente corretos e não a palavra preto ou macaco, que são palavras horríveis. Os politicamente corretos... Caralho, mano, cara. A galera no estúdio tá todo mundo rindo aqui, tá? Só pra vocês entenderem o clima que tá. Os politicamente corretos acham que são como o Superman, o cara dotado de dons superiores que vai defender os fracos, oprimidos e impotentes. E acredite, isso é racismo, pois transmite a ideia de superioridade que essas pessoas sentem de si em relação aos seus defendidos. Puta que pariu, hein, mano? Aqui é foda porque, assim, dá pra ver que o Danilo nunca conviveu com uma pessoa preta na vida dele, porque eu nunca vi ninguém chamar um preto de afrodescendente. Preto é preto. Só que, mano, me pega muito porque ele fala assim: se eu disser, e aí, seu preto, senta aqui comigo, por que você não pode chamar o cara só pelo nome? Ô, Marcos, senta aqui, toma uma comigo. É muito simples, tá ligado? Mano, você não precisa me chamar todo o tempo pela minha cor, você pode me chamar pelo meu nome. Aliás, se tu chamar alguém, assim, um desconhecido, aí vai ser racismo pra caralho, pô. Tá passando um cara que fala: ô, seu preto, senta aqui. Porra, é isso que tu quer, mano? Tá ligado? Tipo assim, eu vou chegar e falar assim: ô, Pica Sonsa, senta aqui e toma uma comigo. Jamais, né, mano? Que tomar uma com o Danilo deve ser azeda pra caralho. Eu acho que o negócio dele não é beber, não. O negócio dele é outras paradas aí. Caralho, São Paulo, de repente, do nada, mano, né, mano? A rinite braba. Pô, foda, mano. Mas aí ele coloca isso. Ah, se eu falar afrodescendente... Meu, ninguém nunca, jamais falou afrodescendente comigo que seja do meu convívio. Então já dá pra perceber que o cara não anda com preto, então é normal ele ter essa dúvida. Mas aí ele coloca assim: os politicamente corretos são como o Superman defendendo os fracos e oprimidos e impotentes. Eu não sei onde esse cara vive, tá ligado? Mas, mano, qualquer quebrada que você colar, você jamais vai ver a população preta sendo impotente. Se tem alguém que desenrola a própria subsistência, é a população preta. Como eu falei, o Brasil tinha um plano, isso não é da minha cabeça, tá? Se você tá duvidando, joga aí no Google. Conferência das Raças, João Batista de Lacerda, 1911. Você vai ver e vai ter acesso aos documentos. Joga aí, Sociedade Eugênica do Brasil. Inclusive o arrombado do Monteiro Lobato participava. Ele, o Renato Kell, enfim. Existia vários planos de acabar com a população negra. Se tem uma coisa que a gente não é impotente, porque a gente ainda tá aqui. Só que aí, chega uma hora que a gente cansa de apanhar, a gente vai começar a querer revidar. A gente vai começar a pedir um mínimo, que é só pro Estado parar de matar a gente. Não precisa nem ajudar, porque eu sei que pro Estado brasileiro é foda, mas só parar de matar a gente. E aí quando a gente luta por isso, ele coloca assim: ai, vocês acham que a população negra é impotente e oprimida. E aí porque tem uma galera branca, porque infelizmente é assim, mano. Se a gente sabe como funciona o algoritmo. Se você é um cara branco falar de racismo, vai ter um alcance. Se eu, um cara preto, falar de racismo, vai ter outro alcance. Sim. Só que, mano, não é porque a gente vive debaixo dessa situação que você não vai usar o seu espaço, a visibilidade. Não, ao contrário, mano. Quando você faz isso, você tá realmente ajudando a causa e não é com o sentido de salvador branco. Não, você tá colocando, abrindo espaço para as pessoas poderem trocar essa ideia, tá ligado? Porque diferente do cuzão que ele só abre espaço pra preto pra colocar em papel de subalterno, tá ligado? Tipo, era o que ele fazia com a Juliana. E aí quando a mina ousou reclamar, falou: pô, mano, não recebeu assistência. Ah, nossa, que ingrata. E colocou ela nesse lugar. Então quando a gente fala dessa troca que a população branca tem quando tenta ajudar, ninguém aqui acha que o Thiago é o Superman, nem que você é muito foda. Mano, tá fazendo o básico, tá ligado? Tá fazendo o mínimo, mas ajuda pra caralho, mano. Porque os caras que nem vocês ainda, além de não ajudar, atrapalha pra porra, tá ligado? Boa. Caralho, deu aulas. Só ouvindo. Estaria orgulhoso de mim. Tá aprendendo. Daqui pra baixo, se tu acha que a burrice do Danilo nesse texto é igual um icebergzinho assim, ó. O início do texto é só a pontinha. A burrice de verdade começa aqui. Quem resistiu até daqui pra frente, mano? Caralho. Eu acho bom demais que eu peguei esse texto aqui, ele foi repostado num blog. É quando chega lá no final do texto, a mulher coloca de onde ela é. Blumenau, Santa Catarina. Que coincidência, né, meu Brasil? Que coincidência, né, pô? Caralho, só coincidência, pô, nesse país. Vamos lá. Dureza. Agora vem, hein? Agora vem o Danilo sofrendo racismo, hein? Agora peço que não sejam racistas comigo, por favor. Porra. Não é só porque eu sou branco que eu escravizei um preto. Eu juro que nunca fiz
fiz nada parecido com isso, nem mesmo em pensamento. Em pensamento a gente duvida um pouco. Não tenho esse preconceito comigo. Na verdade, sou ítalo-descendente e meteu essa, bicho. O cara nasceu em Osasco. Paulista que vem com essa porra de, mano, ô, velho, os caras Minha nona. Não, eu tenho descendência europeia. Pega, vai fazer um teste de DNA com qualquer brasileiro. Pega, vai ver se não tem alguma descendência de lá também. Porra, que orgulho é esse de vocês, pô. Ah, tava demorando, viu? Meter a carteirinha. Olha, porque eu tenho sangue italiano. Ah, se fuder, pô. Santo André, pô. Maluco do ABC meteu essa aqui, pô. Italianos não escravizaram africanos no Brasil. Vieram pra cá e assim como os pretos trabalharam na lavoura. A diferença é que escravizaram fez mais sucesso que Terra Nostra. Ok, o que eu acabei de dizer foi uma piada de mau gosto porque eu não disse nela como os pretos sofreram mais que os italianos. Exatamente. Eu acho que foi a única, talvez, a única verdade que você escreveu é aquele negócio, né? Até a pessoa mais idiota que você conhece, em algum momento ela vai acertar. Pode ver o Monark está do lado da Palestina. Só pra você ver, como sempre, por mais idiota que seja, vai ter algum acertinho ali sem querer. O relógio quebrado acerta a hora 2 vezes, né? Exatamente. Ok, eu sei que os negros sofreram mais que qualquer raça no Brasil. Foram chicoteados, torturados, foi algo tão desumano que só um ser humano seria capaz de fazer igual. Brancos caçaram negros como animais, mas também os compraram de outros negros. Tava demorando, hein, moleque? Sim, olha, ali ele mostra como se fosse um grande argumento. Ó. Sim, ser dono de escravo nunca foi privilégio caucasiano e sim da sociedade dominante. Na África, uma tribo vencedora escravizava a outra e as vendia para os brancos sujos. Nossa, eu preciso... Tem muita coisa. Bom, quer uma água? Quer alguma coisa? Porque isso aqui deve estar bem difícil aí, eu vou até subir um pouquinho aqui, Thiago, porque Tá. tem uma parte aqui que a gente já começa muito interessante do que ele traz. Ele fala assim, não sejam racistas comigo. Danilo, eu tenho que explicar, eu tenho que ir da base. Não existe a menor possibilidade, Danilo, de eu ser racista com você. Porque racismo não é eu chegar aqui e falar, ei, Thiago, seu brancão. Racismo é uma estrutura. São projetos de dominação. Como que eu, uma pessoa negra, vou ser racista com uma pessoa branca? Porque eu não consigo controlar o Estado pra perseguir você, Thiago, só por ser branco. Eu não consigo fazer todas as políticas públicas serem voltadas pra encarcerar você e nem pessoas brancas que sejam jovens. Eu não consigo fazer a polícia entrar em festa rave e parar de entrar em baile funk. Então já começa errado por aqui. Mas pra gente poder pegar o fio do que ele falou, ele fala assim, na verdade, eu sou ítalo-brasileiro e nunca escravizei ninguém. Aqui tá certo, verdade. Os italianos chegaram no Brasil através da imigração. Mas como se deu essa imigração? Aí que tá o X da questão. Nós estávamos tendo no Brasil a troca da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Só que pro negro, que tinha sido recém-liberto, não foi dado nada. Acordaram um dia e falaram, já era, galera, vão se virar, foda-se vocês. E aí a gente vai ter no Rio de Janeiro o Pereira Passos, que foi um prefeito do Rio de Janeiro, que quando a população negra foi liberta, ela começou a ficar nos cortiços, que era uma moradia barata, acessível, só que ele não queria ver preto de jeito nenhum. E aí o que ele pegou e fez? Demoliu os cortiços e a população preta foi pros morros. Inclusive a primeira favela da cidade do Rio é o Morro da Providência. Lá no Morro da Providência, eles estão até hoje. Não se mudou nada. A população preta fica no mesmo lugar. E aí era um lugar assim, íngreme, onde era difícil de fazer terraplanagem com a tecnologia da época, até hoje é muito difícil. E aí falou, fiquem aí, se virem aí, construam seus barracos, só venham pra cidade pra trabalhar. Por isso que a gente vê no Rio de Janeiro os morros, aqui em São Paulo, onde a população preta tá mais localizada, nos extremos. A região da cidade que mais tem negros é o Jardim Ângela. Enquanto a gente vai ter no Itaim Bibi 5% de negros, no Jardim Ângela a gente tem 60%. É por acaso? Não, é óbvio que não. É porque o negro ele só pode acessar a cidade numa condição de subalterno. E aí o Danilo ele fala uma verdade. Eu nunca escravizei ninguém, nem os meus descendentes, porque eu sou descendente de italiano. Verdade, os italianos não escravizaram ninguém aqui no Brasil. Mas eles vieram numa condição migratória muito diferente. Porque quando os negros são libertos, eles são libertos com nada. Eles acordaram um dia e falaram, bom, é isso, galera, vaza. E aí saíram com uma mão na frente e outra atrás. Já os italianos, eles vieram com programas de incentivo. Tem um artigo excelente, se você pausar depois daqui do vídeo e ir lá e pesquisar, Os Cotistas Desagradecidos. Esse artigo é muito bom. Ele vai mostrar como os italianos vieram pro Brasil com terra, com auxílio, até semente, pá, enxada, tudo o governo deu para branquear a população. A ideia era, nós vamos deixar os negros ao relento, eles vão acabar morrendo e se matando, e nós vamos criar aqui no Brasil uma Europa nas Américas. Essa era a ideia. Esse projeto político falhou no Brasil, mas deu muito certo na Argentina. Na Argentina, sim. Tem um livro também muito bom que chama Os Afro-Argentinos de Buenos Aires. Esse livro é ótimo, que mostra como o governo argentino conseguiu apagar. Eles pegaram a população negra, colocaram na frente de guerra, na Guerra do Paraguai, eles ficaram na linha de frente, eles deixaram a população negra sem acesso e hoje, até hoje, eles apagam. Existem afro-argentinos, existem argentinos
menos negros, mas eles são sistematicamente apagados até do censo. Não se pergunta na Argentina a etnia das pessoas, já se presume que elas são brancas. E tentou se fazer isso aqui no Brasil, mas não deu certo, porque aqui no Brasil, como o brasileiro ele tem essa cultura de querer colocar o outro como servo, se tinha muito negro. Quando o Dom João VI veio pra cá, tinha cerca em média de 6 escravizados para cada pessoa livre. Então chegou uma época que no Rio de Janeiro tinha muita gente. Dá pra ver isso naqueles quadros daquele pintor, o Debré. Então, realmente, nenhum italiano escravizou, mas a condição que eles vieram é muito diferente. E aí a gente tem a disparidade. Enquanto a gente tinha a lei de terras de 1850, que proibia qualquer pessoa preta de ter terra, mesmo os alforriados, mesmo se você comprasse, você não poderia ter uma terra, a gente tem os italianos vindo pra cá com terra, com semente, com ajuda. O governo chegou a um ponto de pagar até 6 meses para que eles pudessem só se estabelecer. Não precisa trabalhar. Eu dou 6 meses de rendimento para você e para sua família, só para se estabelecer. Aí a gente vai ter, por exemplo, lá em Santa Catarina, cidades que são inteiramente alemãs. Tem a cidade de Pomerode, que se orgulha de ser a cidade mais branca do Brasil, onde nem se fala português, só se fala alemão. Por que será que isso aconteceu? Por que eles deixariam a Europa para vir para cá? Porque eles receberam todo tipo de benefício. E aí o Danilo é muito burro. Nossa, o Danilo é burro. Porque ele fala assim, a diferença é que Escravizaura fez mais sucesso que Terra Nostra. Ele não assiste nada, ele não lê nada do que ele cita. Porque Escravizaura fala de uma escrava branca, não é uma escrava preta. Você já assistiu? Tem duas versões, né? Com a primeira versão com a Lucélia Lins e depois com a Bianca Rinaldi. As duas, elas é branca. Os negros na novela são coadjuvantes, porque até quando se ia contar a história dos negros, precisava ter uma branca sofrendo o que o negro sofreu. Tá vendo como é ruim? Mas é uma branca que tá passando. Porque se fosse uma escrava negra, todo mundo ia falar, foda-se. Só mais um. Agora a branquinha tomando chicotada, aí a novela fica triste, né? E detalhe, não é uma branquinha que no primeiro momento ela até tem um interesse romântico negro, mas ela vai ficar com o homem branco, sim. Que era até o Theo Becker que fazia um péssimo papel. Minha mãe gostava muito dessa novela, por isso que eu assisti. Um péssimo papel, mas só pra você entender como o Danilo não vê nada. E aí ele vai trazer assim, ele fala assim, aí ele fala, né, eu sei que os negros sofreram mais, isso é desumano, mas quem vendia os negros para escravidão eram outros negros. A gente precisa aqui fazer um disclaimer muito importante aqui. Primeiro, a escravidão em África não era a mesma coisa que a escravidão aqui. A escravidão do Atlântico, ela tem todo um viés de comércio. A escravidão em África tinha um sentido de assimilação. Mas digamos que ele estivesse certo, vamos tentar ajudar o nosso amigo que ele é muito burrinho. Vamos pegar, e aí o que ele faz? Ele pega negros em África, como se na África só tivesse uma etnia. É preto, foda-se. Quando na África a gente tem dezenas de etnias. Tem os Tutis, os Hutus, os Bantus, os Yorubás, cada etnia. Não é como, pra você entender, aqui a gente tem na América do Sul. Nós somos iguais aos argentinos, iguais aos bolivianos, iguais aos paraguaios? Em certa medida sim, mas em outras coisas muito diferentes. Então seria a mesma coisa que eu falar assim, suave, tudo que aconteceu no nazismo, o holocausto, porque eram brancos alemães contra brancos judeus de várias nacionalidades. Franceses, holandeses, não, tá ligado? Porque a gente consegue fazer esse paralelo. Não, os judeus são diferentes dos alemães. E a gente não consegue fazer um paralelo que bantus e yorubás são diferentes. Pra eles, preto é uma massa, tá ligado? Foda-se. E a África, como é que é? Foda-se, tá ligado? Mas e aí tinha todas as fronteiras territoriais. São povos que vivem há milênios em guerra, porque onde tem gente vai ter conflito. A Europa é a maior prova disso, tá ligado? Não teve tantos conflitos quanto tem na Europa. Então, se tem gente, vai ter conflito. Não é uma massa, tipo assim, negros vendem negros. Não, são etnias. E tinha todo um contexto de assimilação. Era diferente, não era pra comércio, não era pra trabalhar, não era pra ficar 400 anos de escravidão. Então, quando ele coloca dessa forma, ele fala assim, suave ter escravidão, porque pretos vendiam pretos. Então, eu posso chegar aqui e falar suave holocausto, porque brancos matavam brancos em câmara de gás. E aí o Danilo é tão bunda mole, porque pra bater de frente com o movimento negro, ele é corajoso. Mas quando ele falou merda dos judeus... Pediu desculpa, peidou fininho pros justos. Sim. Pediu desculpa. E ele fala, não, eu sou a comédia, eu sou o cara, comigo ninguém pode. Na frente dos justos ele peidou, mas sabe por quê? Porque o justo tem muito dinheiro. Na época ele tava na Band, podia ligar pro Johnny Saad e demitir ele. Podia ligar pro Silvio Santos e demitir ele. Agora, como nós do movimento negro não temos acesso a isso, ele quer bater. Tipo assim, é como quase se ele fosse aquele cara, tipo assim, mexe com os pequenos e peida pros grandes, tá ligado? Então ele tem muito medo dos justos. Eu duvido, Danilo, já que você é tão bom, já que você é tão zica, por que você não faz um texto todo falando de Auschwitz e convida os justos pra ir lá? Eu desafio você fazer isso. Ele tá correndo de mim, porra. De mim, imagina do justo, pô, que tem dinheiro pra caralho, pô. Faz aí, a comunidade judaica do Brasil é muito forte. Eu quero ver você. Você não tem coragem? Você não é o cara? Você não é o brabo? Então faz. Peidou. Quando fez piada com o judeu, pediu desculpa lá, tá ligado? Fica aí dando... Não, mano, mas você a gente vai mostrar, na resposta a gente vai mostrar isso aí. Mas você tem que ver o contexto, justos. Peça desculpas. E ele abaixou
peidou fininho. Então, assim, esses caras, eles são covardes pra caramba, tá ligado? É a característica comum deles. É isso, estamos esperando aí, Gentili, puxar esse movimento aí pra defender piada com judeu, né? Faz aí, pô. Faz aí no teu programa aí pra gente ver. Com crente, na verdade, nem com crente ele pode fazer mais, porque a patroa dele agora, quem manda no... Quem tá segurando a coleirinha dele agora é uma crente, né? A irmã Patrícia Bravanel, que segura seu cozinho aí. Então você não faz, Gentili, faz uma piada aí, pô. Pra gente ver se tu é o brabo mesmo. Vamos lá, continuar aqui. Tamo nas últimas, mano. Tamo nas últimas, hein? Lá mesmo. Eu literalmente estou nas últimas, a ponto de ir pra vala, pô. Lembra que eu disse que era ítalo descendente? Ele teve que voltar de novo pra lembrar. Ele tem que usar a carteirinha dele, né, pô? Mas a gente aprendeu aqui hoje com o Caim, né, que se você é igual a Gentili, que se orgulha de ser ítalo descendente, saiba que você veio de uma família que recebeu o Bolsa Família da época. Você que reclama, sua família, Gentili, recebeu o Bolsa Família da época, então fique caladinho, porque você vem de uma família de mamateira do estado, tá? Beijão. Lembra que eu disse que era ítalo descendente? Então, os italianos podem nunca ter escravizado os pretos, mas os romanos escravizaram os judeus e eles já se vingaram de mim com juros e correção monetária, pois já fui escravo durante anos de um carnê das Casas Bahia. Nossa senhora. Mano, assim, isso aqui é só burrice. Tipo assim, o cara tá comparando. Existem dados, e aí assim... Pedindo com licença, desculpe te atrapalhar. Bota aqui pra nós selo New Agri de argumento burro, por favor, tá? Porque isso aqui mereceu. Nossa. Aqui agora mereceu. Pode continuar. É assim, Bom, vamos tentar organizar. Ele tá comparando ter um carnê nas Casas Bahia com ser escravo. E aí, às vezes, as pessoas, elas não sabem o que é, não têm acesso. A expectativa de vida de um escravizado era de, no máximo, 23 anos. Caralho. A gente tá falando de pessoas que começavam a trabalhar às 5 horas da manhã e quando terminavam cedo, terminavam às 21 horas. A gente tá falando de pessoas que viviam meses sem tomar banho. Que na hora que chegava... Bom, assim, a gente tem um dado e esse dado é muito, 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 muito poderoso. A gente tá falando de 12 milhões de pessoas que foram retiradas da África para serem escravizadas e a maior contingente que recebeu foi o Brasil. Mas metade dessas pessoas sequer chegava ao destino. O navio negreiro era tão insalubre que elas sequer chegavam ao destino. E aí tem um dado, ele é bastante discutido entre os historiadores, mas eu gosto de trazer ele, porque não sei se você já viu, tem até um Reels que viralizou de um mano, que ele fala que o Mano Brown sempre começa o show dele falando: essa é pra você que não virou comida de tubarão. E aí, por que ele fala isso? Porque boa parte dessas pessoas morria antes de chegar no destino, e aí eles jogavam os corpos no mar. E aí o Laurentino Gomes, que é um historiador, e aí tem discussão sobre esse dado, mas assim, fato é que isso aconteceu, ele vai falar que chegou a mudar a rota dos tubarões que eles faziam, porque eles vieram a reboque dos corpos que eram jogados no mar. E assim, é tão absurdo isso, que a gente tá falando que se chegava no Brasil, ele ia ter uma vida que você trabalha assim, começa às 5 da manhã e para às 21, você come muito mal, você é colocado numa posição onde você fica sentado com os pés e as mãos preso a noite toda quando você não tá trabalhando, e você só sai dali pra trabalhar. Você tá falando de mulheres que tinham boa capacidade de fertilização e serem sistematicamente estupradas, tanto pelo senhor, tanto pelos capatazes, quanto a obrigar escravizados a terem filhos para poder procriar. Então a gente tá falando de algo assim que não tem nenhum precedente. A maior tragédia da história humana não foi o Holocausto, porque embora eu tenha o máximo respeito pelas pessoas que sofreram, entendo, mas a gente tá falando de Holocausto que durou entre 1936 até 1945, 46, vai ter discussão. Mas eu tô falando aqui no Brasil de uma tragédia que durou 400 anos. Não tem nenhum paralelo relacionado a isso. Então quando ele coloca isso no mesmo balaio de eu comprei um fogão nas Casas Bahia e eu fui escravizado, é não entender ou ser muito mau caráter. Quando a gente fala de escravidão, a gente tá falando de pessoas, de vidas. Eu sempre gosto de trazer esses dados, Thiago, porque o que eu acredito? Eu acredito que quando a gente tá falando de escravidão, a gente tem uma ideia de que assim, trabalhava um pouco, o senhor dava uma comida, se pensar não era tão ruim. Não tem nada semelhante ao que eles passavam. Os castigos físicos, o tronco, o pelourinho, a maioria das cidades aqui no Brasil tem um pelourinho. Então, se você buscar saber, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vai ter lá na Bairro da Liberdade, na Rua da Glória, um cemitério de pessoas negras que ainda tá lá. A gente vai ter a Capela dos Aflitos, onde as pessoas apanhavam e eram deixadas para morrer na Capela dos Aflitos. Então, assim, são histórias que existiram, não é nada comparável a ter um carnê nas Casas Bahia. Mas quando ele traz para esse paralelo, eu não acho que seja só burrice. Eu acho que ele quer tentar colocar a escravidão num lugar de que isso era cotidiano e era comparável com algo que existe. Não é tudo isso. E aí, quando ele tira o peso da escravidão, ele tira o peso das consequências dela. Porque a gente tá vivendo as consequências da escravidão agora. Foi como eu falei no começo do vídeo. Nenhuma pessoa branca que vive hoje no Brasil é responsável pela escravidão. Mas algumas delas colhem diretamente o fruto. A gente vai ter uma matéria muito boa da agência pública, se eu não me engano, da agência pública, que vai ter de ligação direta entre os políticos que estão no poder hoje e as pessoas que tinham escravizados. E aí a gente vai ter os presidentes. Vai ter o Sarney, a gente vai ter o
Tarcísio, a gente vai ter uma gama de políticos que estão no poder hoje, que as famílias eram famílias de escravizadores. Ou seja, é uma meritocracia, tá ligado? Que a gente tá vivendo. Nenhuma pessoa preta. E aí tem todo também um rolê de eu nem conseguir saber quem são os meus antepassados, porque isso foi apagado de mim. Qualquer pessoa negra que tá assistindo esse vídeo, vai deixar aqui nos comentários, pergunta pra ela se ela consegue fazer uma árvore genealógica chegando no bisavô. No muito, no avô, no muito forçando. A gente não consegue, porque a gente não tem história. Acharam do Léo Lins, já viu? Tu viu o cara que achou? Vocês viram, né? O cara achou e foi um tataravô dele? Foi um tataravô, quem foi? Mas é tipo assim, lá pra trás dele mesmo, tinha uma fazenda com escravizados, tá ligado? Então, aí, são sempre as mesmas pessoas ocupando os mesmos lugares. Olha lá, ó. O sexto avô de Léo Lins foi uma figura histórica, Joaquim José Pereira de Faro, primeiro barão do Rio Bonito, Braga, 1768, onde ele nasceu, e morreu no Rio de Janeiro em 1843. Comerciante, traficante de escravos africanos, grande negociante, fazendeiro com vários títulos nas cortes de Dom João VI e Dom Pedro I. Aí é aquele negócio, né? Tipo, história, né? Não tem o que falar, não. É isso aí. Seu sexto avô estaria muito orgulhoso do que você defende hoje. Parabéns. Cada um tem o sexto avô que merece, né, mano? E aí, quando ele coloca tudo isso no mesmo prisma, no mesmo lugar, o Danilo tá tentando colocar e naturalizar o que não é naturalizável sobre forma nenhuma. E aí tem uma frase do Ami Césaire, que o Hitler só é esse demônio todo porque ele ousou fazer com a Europa o que a Europa sempre fez com a América, com a Ásia, sempre fez. O termo solução final, João Carvalho fala muito isso, não foi cunhado na Alemanha, ele foi cunhado no Canadá, para exterminar a população indígena do Canadá. Então o Hitler só é esse demônio todo porque ele ousou trazer isso. O rei Leopoldo II da Bélgica barbarizou o Congo, matou muito mais. Os números mais... O cara simplesmente pegou um país pra ele, foda-se. E foda-se. E os números do Holocausto que dão maior conta vão dizer que ele matou 6 milhões de judeus. O Leopoldo II matou 10 milhões de congoleses. Tem foto disso. Então assim, não é sequer comparável. A gente não tá falando nem do mesmo esporte. E aí quando o Danilo ele traz esse texto, que assim, que é uma afronta tudo, se isso aqui fosse um país sério, o Danilo estaria na cadeia. Isso aqui que ele tá fazendo é apologia ao racismo. Um idiotinha de 13 anos que só consome MBL e lê isso aqui, vai achar que pode chamar alguém de macaco. Mas eu espero que ele não faça isso comigo e não faça isso com ninguém que eu conheço. Porque se eu chamar a polícia vai ser muito, porque a forma que eu resolvo é outras ideias. Comigo é mais pra frente, o papo. Então quando eles falam assim, vocês acham certo tacar fogo em racista? A minha resposta é igualzinha do Djonga, sim. Último parágrafo. Graças a Deus. Amém, 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 amém. Se você acha que vai impor respeito me obrigando a usar o termo negro ou afrodescendente, tudo bem. Eu posso fazer isso só pra agradar. Na minha cabeça, você será apenas preto e eu branco. Da mesma raça, a raça humana. Esse aqui o Morgan Freeman brilhou na tela, senhor. Nossa. Bota Morgan Freeman na tela aí pra nós, Robert. E você nunca me verá por aí com uma camiseta escrita 100% humano, pois eu não tenho orgulho nenhum de ser dessa raça que discute coisas idiotas de uma forma superficial e discrimina o próprio irmão. Nossa, mas que... Nossa, ainda bem que... Lacrou, moleque. Caralho. Não é foda, não? Eu tenho certeza que ele escreveu isso aqui pensando, mano, eu sou muito inteligente. Mano. Acho que ele soltou a caneta, ele pensou que tava até pegando fogo. Mas aqui tem coisa pra gente falar. O estúdio inteiro riu, pô. Mas não era piada. Mas beleza. Aqui tem coisa pra gente falar ainda, Thiago. Primeiro ponto. Quando ele usa esse argumento de somos todos da raça humana, que você falou do Morgan Freeman, e aí novamente, uma pessoa negra que fala uma coisa que eu concordo, vai validar tudo. O resto da vida. O resto da vida. Só que tem uma página 2. O próprio Morgan Freeman repensou isso que ele falou. Sim. E saiu uma matéria de ele falando, eu não concordo mais com isso, eu acho que as pessoas negras têm que falar. O racismo não é a sujeira da nossa casa que a gente varre pra debaixo do tapete e reza pra nunca mais ver ela. O racismo é um problema, precisa ser falado, discutido, conversado. Quanto mais a gente falar sobre o racismo, mais jogar luz sobre esse assunto, mais a gente vai ter soluções pra fazer. Mas quando as pessoas não querem falar de racismo ou apenas querem falar de racismo no sentido de discriminar ou fazer piada, que não tem graça nenhuma, né? Na maioria das vezes é só muleta pra comediante muito fraco. Fazer, que nem o Danilo, que é covarde, e de novo, Danilo, eu desafio você a fazer um show e convidar o Roberto Justus pra sentar na primeira
fileira e falar só sobre Auschwitz, se você tiver essa coragem. Mas quando eles usam isso, eles querem escamotear. E aí ele traz de novo o argumento da democracia racial. Somos todos humanos, somos todos irmãos. Verdade, eu concordo com isso, Danilo. Mas por que não são todos os humanos no Brasil que têm a mesma oportunidade? Porque enquanto você tá falando de poder fazer piada, eu tô vindo aqui pra reclamar que o meu povo fique vivo. Você tá falando de uma coisa e eu tô falando de outra. Porque enquanto você tá reclamando o seu direito de fazer piada, eu tenho que reclamar o meu direito de ficar vivo. Porque pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser com alguém que eu conheça, pode ser que eu esteja andando na rua e pegue meu celular e a polícia atire em mim. E a gente sabe que isso acontece. A polícia do Brasil é a polícia mais confusa. Se você jogar no Google assim, polícia confunde e deixar ele completar, vai ter... Vai ter polícia confunde guarda-chuva, polícia confunde furadeira, polícia confunde marmita, polícia confunde carrinho de bebê, polícia... Assim, são as coisas... Celular. Polícia confunde outro policial, já chegamos nesse nível. Polícia confunde outro policial, sabe? É assim, é uma coisa... Então, não são coisas diferentes. A liberdade de expressão que eles querem é de fazer piada. A liberdade de expressão que eu quero é de continuar vivo. A gente tá falando da mesma coisa aqui. Se vocês realmente são os guerreiros da liberdade de expressão, então cadê vocês se juntando à luta das pessoas pretas ficarem vivas? Cadê vocês se juntando para reclamar a liberdade de expressão de um jovem negro poder utilizar a arte dele para poder cantar um funk? Ao contrário, na hora de colocar contra o funk, eles são o primeiro a fechar com a Amanda Vittorazzo. Ah, não, mas a minha piada não influencia, mas o funk influencia? Eu nunca ouvi falar que ninguém entrou no crime pelo funk. Ao contrário, as pessoas entram no crime por falta de oportunidade, pela fome, pela miséria, pela desigualdade. Quem em sã consciência, vai cair no crime, podendo ganhar um salário digno, podendo trabalhar? As pessoas entram no crime porque elas, nessa sociedade de capitalismo, elas vão se validar por aquilo que elas têm, e elas veem as outras pessoas tendo, e elas não têm. E muitas vezes é pela fome. Eu tenho vários parceiros de escola que passavam fome. Tinha um moleque na escola que a gente zoava ele pra caralho, porque ele comia, deixava os pratos assim da merenda, fazia uma pilha. E aí, mano, a mãe dele começou a colar na igreja do meu pai e aí contou pra gente que ele passava fome. Ele só ia pra escola pra comer. E aí, o dia que não tinha aula, ou sábado, domingo, ele não comia porra nenhuma. Passou pouco tempo, o moleque caiu no crime, hoje tá morto. Você acha que ele entrou porque ele queria? Você acha que ele achava da hora pra caralho? Não, mano. A liberdade de expressão de vocês é a liberdade de expressão de cometer crime, de pegar um grupo minoritário e ridicularizar. Vocês não têm coragem. A minha liberdade de expressão é pra que a gente continue vivo. Então, de tudo que a gente leu aqui, tá ligado? O que o Danilo faz é uma defesa de poder ser racista. É uma defesa de poder exercer o direito dele de dominação. Eu quero falar que você é macaco, eu quero colocar você no lugar de inferioridade, eu quero que você continue aceitando isso. Só que diferente do que o Danilo acha, nós não vamos aceitar nunca. Existe todo um movimento contra ele, tá ligado? E tipo assim, por mais que ele tenha público, ele tenha projeto político, nós temos uma coisa impossível de ser tirada da gente. Eu gosto muito dessa frase do Ian, que é a verdade, tá ligado? Nós estamos do lado certo da história. Daqui a 100 anos, as pessoas vão olhar pra gente falando, pô, esses caras fizeram um trampo muito foda, lutaram contra esse humor livre no Brasil. E daqui a 100 anos as pessoas vão olhar pra você como elas olham pro Leopoldo II, pro Hitler, como elas olham pro Thomas Rice, que criou a lei Jim Crow. E aí, de que lado da história você quer estar, tá ligado? Tipo, o Danilo hoje tá lutando pra trazer o racismo 2. Nós estamos lutando pra combater ele. E que precisar de mim, Thiago, pode ter certeza que humilhar o Danilo, trazer argumentos, ou o Léo Lins, ou qualquer um desses comediantes que são muito fracos, e assim, né? Tranquilo. Qualquer um deles que quiser me refutar, eu desafio. Inclusive, tem um arrombado que reage todos os seus vídeos, aquele cuzão do Nando Mouratim. Reage isso aqui. Ah, o Nando Mouratim é um merda. Eu quero que esse merda reage isso aqui, porque faz tempo que eu tô, mano, querendo que ele reage. Reage e refuta. Isso eu quero ver. Com dado, com informação, sem cortar. Porque você é muito ruim, mano. Vocês são fracos, vocês se apoiam em coisas fracas. Por isso que eles acham a análise do Metaforando foda. Ele também bateu palminha pra análise do Metaforando. Ele fez vídeo também, o Nando Mouratim. É um bando de burro, pô. É essa parada. Não aguento mais ver essa porra não, acabou o vídeo, tá? Nem se tivesse mais eu ia ler, porque minha cabeça realmente tá doendo um pouco. E você quer deixar suas redes sociais mais uma vez, tá? Sigam ele mesmo vai falar aqui as redes dele. Sigam e recomendo pra você ver o vídeo do Léo Lins tentando refutar o racismo estrutural no Brasil. Porra, eu vou ver, Thiago, mas porra, vou precisar de um tempo, tá ligado? Coitado do meu terapeuta, vai sofrer essa semana. Marcos Caim, todas as redes sociais, TikTok, Instagram, tô chegando no YouTube. Quero também aproveitar aqui, sou membro do coletivo Soberana. A gente tá com um projeto de levar mais conhecimento. Então, lá no canal da Soberana, a partir de agosto, a gente vai ter vários conteúdos, vai ter um quadro comigo. Então, se você gostou de tudo que eu trouxe aqui, vai lá ver, vai ter vários quadros, várias coisas muito legais. Então, siga também o coletivo Soberana, que a gente tá junto e tá começando. E é isso, Thiago, um prazer estar aqui refutando esses caras. Agradeço por ter vindo aí. Toda vez que precisar é só me chamar. E antes que eu me esqueça, Danilo Gentili, vai tomar no seu cu.
Eu queria fazer... Vou nem falar nada, Eu queria muito fazer isso, mano. Ótimo, ótimo. E pra você, Danilo? Pau no seu cu. E aparece, hein, Pica Sonsa? Some não, aparece, pô, aparece. Vai ter coragem nunca. Vai não, sumiu. Jogou metaforando pra ser comido pelos leões e sumiu, mano. Covarde, covarde.